Oi, gente! Eu sou a Vanessa, professora de redação aqui do Acadêmico News, e hoje eu vim dar algumas orientações para vocês sobre o texto dissertativo argumentativo, sobre a sua redação. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter atenção é em não zerar a sua redação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes acontece no momento de nervosismo, você fazer algum desenho, colocar alguma seta fora do seu texto, e isso pode fazer com que a sua redação seja anulada. Então aqui, o que você deve observar? Você deve observar outras formas propositais de anulação, como números, sinais gráficos fora do seu texto, que não fazem parte da sua estrutura de redação. Se tiver qualquer coisa fora do seu texto de redação, você pode ter a sua redação anulada. Então, qualquer desenho, qualquer coisa que esteja fora, um asterisco que não faça parte do seu texto, uma seta que você coloque fora do seu texto, isso pode fazer com que a sua redação seja anulada. Um impropério que eu coloquei aqui é uma forma de ofensa. Então, se em algum momento, vai que aconteça no momento de nervosismo, acontecer alguma ofensa, o corretor entender aquilo como uma ofensa, a sua redação também ela pode ser anulada, tá bom? Cópia integral de textos motivadores ou da proposta de redação, alguma coisa das questões também. Se você copiar totalmente muitas linhas do seu texto motivador ou das questões, você também pode ter a sua redação anulada. Uma parte deliberadamente desconectada, o que é isso? Uma mensagem, uma frase fora também do corpo do texto. Isso pode ser considerada uma forma de anular, ok? Assinar a prova, colocar um nome ou um apelido fora do local devidamente designado para o participante. Vai ter um local para você assinar. Você não vai assinar na folha oficial. Aquela folha, ela é única. Então, você precisa ter cuidado com aquela folha, tá? Ela não vai ser substituída no dia da sua prova. Então, muito cuidado com aquela folha, ok? Aqui eu coloquei um exemplo, um caso real, de um aluno que teve a sua redação anulada. O tema dessa redação foi o Enem, falava sobre estigmas associados às doenças mentais. Ele colocou um relógio aqui para representar a frase que ele tinha colocado. Dê valor enquanto há tempo. Então aqui, ele fez um reloginho e essa redação foi anulada. Aqui a gente também tem um outro exemplo, tá? De uma redação anulada. Olha só. Ele quis colocar, esse aluno, números sem função. Esses números aqui, eles não têm nenhuma função na redação. Então, enumeração tem que tomar cuidado. Se você quiser enumerar alguma coisa na sua redação, aquela enumeração ela precisa estar dentro do corpo do texto. Tem que ter uma função. Tudo na sua redação tem uma função, tá bom? E essa redação aqui também foi anulada. Outros aspectos que devem ser observados por vocês. Caligrafia. Eu sempre falo assim, o corretor ele precisa entender o que ele está lendo. Se ele não entende, muito provavelmente, alguma palavra pode ocorrer como um desvio, um erro de ortografia, Então, tome cuidado com a legibilidade da sua escrita. Escrita, a gente tem que estar treinando sempre, Ah, professora, eu não consigo diferenciar a letra E da letra I, Eu faço, às vezes, diferente. Eu faço do mesmo jeito que eu faço o I, eu faço o E. E lá o corretor pode entender que você teve um desvio aqui, um erro de ortografia. Então, muito cuidado com a sua caligrafia, ok? E não mude repentinamente a forma de escrita. Pode letra de forma? Pode sim. Desde que você diferencie a letra maiúscula da minúscula, tá bom? Então, se você começou a sua escrita com a letra cursiva, você vai permanecer com o mesmo padrão.
Não misture as letras. Ó, não faça isso. Você precisa manter um padrão. Ou é letra de forma, ou é letra cursiva. Rasuras no texto. Quando você errar uma palavra, isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Às vezes o aluno está um pouco nervoso, né? E errou uma palavra. Meu Deus, o que eu faço agora? Se você errar uma palavra, vou colocar aqui. Errei uma palavra, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. Eu não tenho necessidade de você colocar também entre parênteses, né? Se você errou a palavra, você vai apenas passar um traço. Pronto, passou um traço, segue e escreve a palavra ao lado, tá? Escreve ao lado. Cuidado com as margens. Margens é essa parte que você tem na sua redação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidinho. Tem as linhas, né, lá na sua redação. Margem, você tem que observar a margem tanto de um lado como do outro. Então, observe essa margem aqui desse lado e observe essa margem. Nada que passar daqui ou passar do final da quantidade de linhas será lido, será considerado, tá bom? Então, marque muito bem o início dos seus parágrafos, né? Dê um recuo para você iniciar cada parágrafo, porque se você não der esse recuo, é entendido como um monobloco, você não conseguiu diferenciar, o corretor não sabe onde começa o seu parágrafo e onde termina. Então, cuidado com essas margens, vá até o final da margem, porque o corretor precisa entender também que você sabe separar a sílaba. Essa questão de você não querer separar a sílaba e vir para cá, para essa parte de baixo, ele vai entender que você está com medo e você pode ser penalizado por isso, tá? Então, ir até o final da margem é para saber se você sabe separar a sílaba ou se não sabe, tá bom? O FRR e o UE, principais observações que tem dentro do edital, principalmente da UFRR, que ela é bem detalhista no edital. Quais são as orientações que tem lá? Bom, o título, tanto na UER como na UFRR, ele é obrigatório. Se você não coloca um título, você perde um ponto por isso. Então, coloque título. Mas assim, na UFRR, tem uma parte que fala assim, se você colocar um título que não tem relação com o seu texto, você pode perder 3 pontos. Então, cuidado, às vezes você escreve um título, né, que não faz relação com a discussão ali, com a sua argumentação. Então, você pode perder ponto por isso. Parágrafos devem possuir no mínimo 2 períodos. O que é isso? O seu parágrafo não pode ter somente vírgulas, né? Você precisa colocar um ponto ali. E eu sugiro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, que você faça com no mínimo 3 períodos, que fica bem organizado, tá? Palavras estrangeiras, você deve colocar entre aspas. Isso aqui está bem específico lá no edital da UFRR, tá bom? Mínimo de linhas. A UFRR te cobra um mínimo de 15 linhas e um máximo de 25 linhas. A UER, o mínimo é 20 e o máximo é 30 linhas, assim como o Enem. O Enem também é um máximo de 30 linhas. Agora, uma observação. Um texto de 15 linhas, né, para a UFRR, pode ser que não dê para colocar toda a estrutura que eu vou explicar aqui para vocês, porque tem muitas partes. Então, um texto com 15 linhas, provavelmente vai faltar alguma coisa na argumentação, algum repertório, tá? Então, tente escrever o máximo que você puder, passando dessas 15 linhas. Linhas excedentes serão desconsideradas, que foi o que eu falei, né? Aquilo que você querer colocar abaixo dessas 30 linhas ou abaixo dessas 25 linhas não vai ser lido, não vai ser considerado. Aqui é a forma de correção, né, que é determinado lá pelo edital. A UFRR é dividido por competências. A primeira competência se refere à estrutura. O que é a estrutura? Se você fez uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem também a questão da ortografia, a sintaxe, que é a competência 3. Isso daqui a gente também tem que ter muito cuidado, porque erros de concordância na UFRR, né, te consomem muito ponto. Então, cuidado com isso daqui. C4, competência 4, que é a coesão.
pontuação e coerência. Você tem que ser um texto coeso, com muitos conectivos, né? Com coerência, tá bom? E tomar cuidado com a pontuação, que às vezes a pontuação ela interfere na interpretação da sua redação. A competência 5, conteúdo, profundidade e reflexão, né? Se você apresentou argumentos bem elaborados, se você explicou tudo que precisava, ok? Não é também dividido por competência, competência 1 é estrutura, né? Que é também a mesma coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. A C2, que é tema e argumentação, você apresentou o tema, se você argumentou bem. C3, coesão e coerência, e aqui era C4, tá? C4, que são os conhecimentos linguísticos, a questão de erro de sintaxe, de gramática e tudo mais. O Enem também é dividido por competência, mas o Enem tem uma estrutura muito específica de correção. São 5 competências, cada competência vale 200 pontos, né? E aí a competência 1, o que ela observa? Se você tem domínio da escrita, né, da escrita formal da língua portuguesa. Só que aqui vai admitir uma falha de estrutura sintática e até 2 desvios. O que é isso? Se eu errar ainda aqui uma concordância, uma acentuação, eu ainda posso tirar os 200 pontos, porque ele admite esses errinhos, tá? Passou disso, você já está perdendo, você já vai perdendo 40 pontos aí, perde de 40 em 40, né? Como é corrigido por 2 corretores, se tiver uma discordância entre os corretores, tem uma média ali, e aí, para dar a sua pontuação. A competência 2 vai analisar se você compreendeu a proposta de redação. De uma forma bem resumida, ela avalia também se você utilizou um repertório, né? Se você utilizou uma obra, um filme, no momento da sua argumentação, e se você fez um uso produtivo desse repertório, tá? Não é simplesmente usar um repertório, né? Tem que fazer um uso produtivo dele. A competência 3, eu costumo dizer que ele avalia tudo, todo o texto. Ou seja, se você relacionou, se você organizou, se você interpretou, né, de forma boa, o seu ponto de vista, se você argumentou bem. Então, avalie o seu projeto de texto. Redação é um caminho, você precisa ter um caminho para apresentar a sua argumentação, ok? A competência 4, ela avalia os seus conhecimentos linguísticos. O que é isso, professora? Se você utilizou muitos conectivos, né, para relacionar as frases, para argumentar, ok? Avalia também se teve muitas repetições, então a repetição é um problema na redação. Se em um parágrafo você utiliza várias vezes, por exemplo, a palavra sociedade, né, você pode acabar perdendo aqui na competência 4, tá bom? Na competência 5, ele te exige, é exigido, tá? Uma proposta de intervenção, tá? E você precisa respeitar os direitos humanos, né? Só que aqui você tem que observar que você não pode utilizar estruturas condicionais. O que é isso? Eu costumo dizer para os alunos assim, olha, não vai fazer uma proposta, você vai falar assim, se, talvez, um dia, quem sabe. Não, seja direto. O agente, né, que é o primeiro elemento, deve fazer isso e isso. Pronto, não se, talvez, tá? Isso é uma estrutura condicional e você perde ponto por isso. Aqui nessa competência 3 são exigidos 5 elementos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é basicamente isso, a estrutura do Enem. Uma coisa também que a gente deve observar é não tangenciar o tema. Tangenciar é diferente de fugir do tema. Como é que eu vou fugir do tema? Quando você não fala sobre o tema que foi apresentado ali para você. Agora, o que é tangenciar? Tangenciar é quando eu falo de uma parte e eu esqueço da outra. Então, como é que é uma abordagem incompleta? Quando eu não faço menção aos elementos da frase temática. Frase temática é o tema, ok? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania, que foi um tema do Enem. O que esperava do aluno aqui? Que ele falasse das duas partes. Quais são as partes, professora? Tanto a invisibilidade e o registro civil, como a questão da garantia de acesso à cidadania. Houve tangenciamento se o aluno falou apenas sobre registro civil. Então, o fato dele falar somente sobre essa parte do registro civil e não mencionar
os aspectos relacionados à garantia de acesso à cidadania, fez com que esse aluno tangenciasse, escapasse um pouquinho ali do tema. Se ele abordar somente sobre cidadania e esquecer a questão do registro civil, não relacionar essa retirada de registro civil, ele também vai tangenciar, ok? A abordagem completa é quando você faz uma menção a todos os elementos dessa frase temática. O exemplo da UERJ 2022, garimpo versus meio ambiente e terra indígena. Quando é que vai ter uma abordagem completa? Quando você falar de todos esses elementos. Então, você tem que mencionar a questão do garimpo, aí eu coloquei sinônimos, né, ou sinônimos. Meio ambiente e terra indígena, você não pode esquecer. Então, olhe para os elementos da frase temática, coloque todos eles ao longo do seu texto. Costumo dizer para os alunos, olha, se você conseguir apresentar já lá na introdução todo esse tema, tranquilo, tá tudo certo, tá bom? E essas palavrinhas, elas precisam caminhar ao longo da sua redação, elas precisam aparecer ali a todo momento, tá bom? E um repertório, é muito importante que você tenha um repertório para você escrever sua redação. O que é um repertório? Repertório são todas as informações que contribuem na sua argumentação. Pode ser conceito, pode ser definição, fato histórico, né, alusão histórica, que os alunos gostam muito de utilizar. Citações acompanhadas de alguma área do conhecimento. Então, uma citação que faça referência à sociologia, à filosofia, à literatura, à medicina, né? Um filme, uma novela. Fazer referência a uma personalidade também é um repertório sociocultural. Personagens, referência aos meios de comunicações, como jornais, né? Também é um repertório sociocultural. Só que não basta você citar esse repertório. É necessário você utilizar ele de forma produtiva, tá bom? Algumas palavrinhas, elas foram perdendo a utilização, né? Foram perdendo a função, assim, digamos, na redação. Eu coloquei alguns exemplos aqui, também algumas expressões que não contribuem em nada na tua argumentação. Por exemplo, iniciar uma redação com nos dias de hoje, ou então uma redação com atualmente, na atualidade, desde a antiguidade, no mundo em que vivemos. Olha, isso daqui, esse vivemos, ou então observamos, apresentamos, né? Não se coloque dentro da redação. Isso aqui está indicando que você está ali, de alguma forma, né? Então, observamos. Não, observa-se, apresenta-se, nesse sentido, tá? Coisa ou algo, a saúde é algo muito importante, né? É muito vago, pode ser dá muitas interpretações, então evite usar esses termos. Por último, mas não menos importante, também não utilize. A saúde é uma questão muito importante, também é uma frase muito genérica, né? Muito óbvia, então evite utilizar esses exemplos. Não generalize na redação. Você não pode generalizar. Por exemplo, a população brasileira está desacreditada. É toda a população brasileira ou é uma parte da população brasileira? Então não diga que é todo mundo, né? As escolas e instituições de ensino não possuem acessibilidade. São todas as escolas que não possuem acessibilidade? Ou é uma parte dessas instituições? Não há saneamento básico nas cidades do Brasil. De novo, é em todo o Brasil, em todas as cidades, ou é só uma parte, algumas cidades? Então, não generalize, tá bom? Cuidado com expressões que repetem a mesma ideia também. Há anos atrás. Se é há anos, foi lá atrás. Então, não tem necessidade de colocar esse atrás aí. Ambos os dois, também não tem necessidade, tá? Devem criar novamente. Se você vai criar, é algo novo. Então, não tem necessidade também desse novamente. A cada dia que passa. Isso acontece muito. A cada dia que passa. Se é a cada dia, ele passa. Ressaltar a relevância. Se você está ressaltando, aquilo ali já é relevante. Todos os países do mundo. Então, são expressões que repetem a mesma ideia. Ok? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos um pouco a diferença entre as instituições, né? Entre as bancas de redação. E até a próxima!